Boa noite, galera do NR 24 horas. Ô, Roberto, nós já tá no ar, viu? Só pra te avisar. Agora você viu que eu tô começando mais empolgado, né? Deixa eu pôr nossa cara grande aqui. Eu Que sempre bom, esqueço de colocar. Deixa que eu pôr bom. aqui a caronada nossa. Aô, agora tamo bonito pra caramba. Grande Roberto, dê boa noite pra galera aí, pra gente já começar naquele estilo. Ok, bom, quero desejar boa noite a todos os queridos amigos que estão agora nos assistindo e quero aproveitar para dar o parabéns para você, Vinícius, porque eu acho que hoje em dia, mais do que tudo, a informação é essencial, porque é tanta gente falando besteira, mentiras, que uma informação de uma pessoa assim de idoneidade como você é importantíssimo para a nossa sociedade, viu? Parabéns pelo programa. Obrigado, Roberto. E realmente, cara, informação de confiança e assim, livre. O que eu mais gosto é da liberdade. A gente estar Exatamente. totalmente livre para falar, Isso. com consciência, sem dúvida, o que eu Com mais honesti- gosto, com com dados. honestidade, né? Principalmente. Vamos Né? começar a primeira rodada de boa noite, que Vamos lá. não sei se você já sabe. Você sabe como que funciona, aliás. Você Claro, participa das outras. claro. Aqui é chat aberto, aqui é porrada. Se a pessoa quiser vir, é lógico, a gente só tem aquele cuidado com os fakes, mas a pessoa vem, comentou, não é nada estratosférico, até porque uma coisa que você tem meio experiência, né? Processo. Então, Olha, para Vinícius, evitar. eu estou muito tranquilo a isso, porque, veja bem, eu acabei colocando muitas postagens, eu coloco todas elas verdadeiras. Eu não tenho medo nenhum de colocar, porque o que eu falo é a verdade. Eu jamais vou Sim. inventar alguma coisa sobre alguém de forma nenhuma. Então, inclusive, eu quero deixar para que as pessoas que queiram fazer pergunta para mim, seja ela qual for, eu estou à disposição para responder qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer pergunta. Porrada, então. O povo já tá na expectativa aqui. Vamos dar uma olhada nos boa noites. Tá muito alto o meu retorno? Galera, Tá, aquela não? Tá bom, tá dicasinha, bom. tá bom? Aquela dicasinha de sempre, ver se o áudio tá legal. Não sou especialista em som, mas tá cada dia melhor. Você lembra o primeiro dia Muito do bom. microfone? Tá Ah, excelente, muito bom mesmo. tá ficando bonito. Vamos lá, Isabel Cristina Forato, boa noite. A live mais do que esperada. Ô, Cláudia Dávoli mandou 3 bandeirinhas do Brasil. 3 bandeiras do Brasil. É triplamente patriota, hein? A Isabel ainda completa aqui, ó. Live que promete. Boa noite. Olha lá, o Denis Petri mandando um boa noite aí para os amigos. Lideraldo Spinelli. Vamos para cima, Ribertão. Você teve lá um dia desse, né? Com o Tive. Lideraldo e com o Fernandão. Nandão, grandes amigos. Deram um cara muito querido para mim, todos eles. Deu pau lá ou não? Não, tranquilo. Sem problema nenhum. Vocês têm fama de ser brabo, hein? Não, né? Você... É bom. Hoje em dia, aquelas pessoas que falam a verdade na cara, você sabe como é que é, né? É meio complicado. Mas com a gente não tem problema. Eu não tenho problema nenhum, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto de me expressar e falar aquilo que eu penso. E só falo o que é verdade. E se não for, se errei, eu tenho toda a humildade de pedir desculpa. Eita, vamos lá, Pedrinho do Gás. Grande Duane Pedrinho do Gás. Ó, deixa eu só um detalhe: o Facebook bloqueou a live agora, eu já retomei. Ok. Por quê? Porque eu coloquei a música de abertura. Aí ele considerou direitos autorais e já deu primeira bronca em mim aqui. Eu vou Mas não fazer tinha uma, como. eu vou fazer uma música de composição própria para abertura do seu programa, tá bom? No meu estúdio. Aí, mas parece, antes de eu terminar os boa noite, a gente estava conversando em off e parece que você tem um pouco de experiência com esse negócio de música de abertura, vinheta. Estava me Ah, contando uma história aí que o homem é bom mesmo. muitos anos, né? Eu sou de família musical, pai, mãe, irmãos, todos na música. Eu sempre militei também na área musical, graças a Deus, sou um músico bem sucedido e então sou muito feliz porque a gente poder viver daquilo que a gente procura fazer de melhor e que gosta é um privilégio que Deus nos dá.
Bacana. Mas vamos só fazer um teste, vamos ensaiar aí a abertura do plantão NR 24 horas, que é quando tiver aquela ocorrência, faz aí. Que nem aquele plantão da Globo, mas um nosso. Vamos ver como que vai ficar. Peraí, vamos. Quem sabe faz ao vivo, bicho! Meu Deus do céu, hein? A partir de agora, NR Informação. Muito Olá. Vamos terminar as boas noites, que a gente tem muito assunto para falar e estamos compondo música. Tuane Oliveira, boa noite, meus amigos. Denis Petri falou que o som, também se o som não tivesse ótimo com você, tava ruim, hein? Edgar Jorge, boa noite, amigos. João Arthur Guarizo, boa noite. Oh, o Fantini mandou um boa noite, Riberto. Conhece o bombeiro Fantini? Meu Deus do céu, só gente fina. Eu fico feliz de estar ouvindo que essas pessoas estão aqui conosco, porque todos eles, pessoas que eu estimo e quero muito bem mesmo. Fala, Zito Rossi também. Querido Joel Zito. Santana. Zito, Juliano, um grande amigo, um amigo das antigas, o Zito, e um artista espetacular também. Abraço, Zito, para você também, querido. Olá, Juliano Pires. Vamos lá, Juliano Pires, o Denis, Joel Santana. O Joel Santana fez uma piada tão ruim um dia desse. Falei, não é o Joel Santana técnico, péssimo. Eu de humor sou horrível. Ilka Aguilar, Alexandre Ferretti Lipe. Oxe, tá bombando o pessoal. Pessoal do chat. Alexandre, tá grande amigo também. Ilka também. Xande. Riberto. Vamos lá. Vamos que vamos começar nossa conversa, chat aberto, vocês podem mandar pergunta pro o Juliano Vido também, mandou um boa noite, a voz da nossa cultura, boa. O Vido, ele colocou um ensejo interessante, que é o tema que eu quero começar o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu só virar aqui, vou pegar as imagens... Riberto, eu abro aqui, tem processo do homem. O homem que a gente não vai falar sobre ele hoje, né? É, isso. Não vai falar sobre. Mentira! Vamos falar sim. Daqui a pouco. Pode aguentar aí. Se estiver gravando, pode gravar. E hoje, deixa eu só colocar num cantinho aqui para não ficar na frente da nossa cara. Eu vou colocar, Riberto, uma foto, vou colocar a transição. E eu quero saber de você o que está por trás. Fiquei sabendo que você teve uns processos. Esses processos, você me contou, a gente fez uma live teste, você estava me ajudando a regular esse microfone, regular essa estrutura nova. E eu fiquei sabendo que esses processos não são civis, eram processos de âmbito interno. Isso. E você processos administrativos. Administrativo, boa. Você ficou de me contar e, inclusive, enviou algumas fotos do que tinha acontecido antes do processo. Eu coloquei aqui uma foto escrito Destruição da Rádio Cultura de Amparo. Você se recorda disso? Completamente. A coisa toda aconteceu, eu vou procurar ser bem sucinto, porque a gente tem bastante assunto para tratar. Eu sou um cara que, quando o prefeito ele vence uma eleição, seja ele quem for, mesmo aquele que eu não votei, eu acho que ele tem direito de fazer o que ele quiser, inclusive besteira. E nós temos o direito de reprovarmos quanto cidadãos, né, e eleitores. Eu nunca falei absolutamente nada do Alcaide até o momento que ele resolveu se meter na Rádio Cultura de Amparo. A Cultura de Amparo, ela é tida assim como um patrimônio da nossa cidade e da nossa região. Ela é muito querida, porque ela sempre valorizou a boa música, ela nunca se deixou levar por esses modismos que estão por aí. E a música, então, na cultura, sempre foi muito valorizada. E os ouvintes, eles eram ouvintes assim, assíduos da rádio. Assim, uma audiência tremenda, não só na cidade de Amparo, como por toda a região. Muito bem, em determinado momento, nós recebemos lá na rádio um pessoal, a mando do senhor prefeito, dizendo que queriam mudar as coisas na rádio. Naquele momento, eu falei, mudar o quê?
Não, é mudar, porque nós queremos mudar isso, mudar aquilo. Eu falei, não, a Rádio Cultura não é para isso. A Rádio Cultura, ela é uma rádio diferente das rádios populares por aí, que toca aquilo que se paga, da grande mídia. A gente lá não toca essa barulheira. Enfim, era uma rádio diferenciada, onde muitas rádios, inclusive, copiaram a Rádio Cultura. Bom, eu peguei, me dirigi até, na época, o secretário Paulo Fernandes, que na época estava também com a pasta onde a Rádio Cultura fazia parte. Estive lá com ele. Falei, Paulo, não convém mudar a programação. A rádio é queridíssima, é um sucesso a rádio. Por onde a gente vai, são só elogios que a gente recebe. Não, mas o prefeito quer mudar. Eu falei, mas qual é o motivo? Fala pelo menos o motivo. Não, ele acha que tem que fazer isso, tem que mudar. Tem um programa na rádio que toca música, ele quer colocar outro. Eu falei, escuta, o programa que está na rádio é de graça, nós não pagamos nada. Vocês querem comprar um programa para pagar? Não dá para entender, para fazer o mesmo serviço. Não, nós vamos fazer. Eu voltei a falar com ele. Falei, Paulo, não faça isso. Levei a programação direitinho, o que tocava, o sucesso. Ele simplesmente manda um comunicado para a rádio que em uma semana a programação iria ser mudada e ponto final. Ele me tirou o direito de trabalhar, porque eu sou programador musical da rádio, o único programador musical da Rádio Cultura. Ele me tirou o acesso, eu não podia mais mexer na programação, mudou toda a programação. Você não tem ideia, os ouvintes, muitas coisas eu não posso nem falar, o que eles falavam. Bom, tudo bem, o que aconteceu? Quando eu vi que a situação estava formada, e as pessoas falando, Roberto, o que é isso? O que está acontecendo na rádio? Que loucura, mexer. E como você sabe, o prefeito de Amparo, ele tem 3 rádios, ele tem interesse na radiodifusão. Eu fiquei aqui pensando, por que quer mexer com a rádio? Qual a intenção? Qual o motivo? Muito bem, eu peguei, publiquei o estado da rádio, o prédio da rádio, que estava totalmente destruído, quebrado, equipamentos quebrados, escorpiões, baratas. Tinha um escorpião já que a gente chamava pelo nome lá, ele aparecia todo dia. É inacreditável. Eu mandei fotos para você, registrei tudo em foto e postei no Facebook a situação que nós vivíamos lá dentro. Porque até então eu falei para o secretário, se vocês querem mexer alguma coisa na rádio, vocês façam o seguinte, arrumem o estado que a rádio está. Nós não temos ar-condicionado. As pessoas, os funcionários, passam mal lá dentro. É insalubre, tem bolor, é inacreditável o que se vive lá dentro. E eu peguei e falei, vocês querem mexer? Mexam nisso. A única coisa que presta nessa rádio é a programação musical, vocês vão mexer? Eu peguei e publiquei. Evidentemente, houve todo foi muito divulgado, as pessoas, que isso, não imaginava que a rádio estava assim, e não sei o quê, papapá, aquela coisa toda. Eu sei que um dia eu estou na rádio, já não mexia na programação, e o prefeito foi lá gravar um programa, na época até o J. Mello, se não me engano, estava lá, o radialista e professor J. Mello, querido amigo, e daí, que também levou uma boa também desse pessoal, diga-se de passagem. Bom, ele estava lá para fazer entrevista, e quando o prefeito saiu, eu estava na porta e ele me chamou para conversar. Roberto, vem aqui. E me chamou ali fora. Eu peguei e fui. Ele assim para mim, Roberto, olha, não vamos levar para esse lado, vamos levantar a bandeira da paz. Isso não é bom para ninguém, não é bom para mim, não é bom para você, não é bom para a rádio. Não vamos levar para esse lado. Eu falei, prefeito, não pode continuar assim. O senhor está mexendo numa coisa que é o patrimônio de Amparo, é a programação da rádio. Não, vamos conversar. Mas o senhor vai arrumar a rádio? Eu falei, o senhor me garante que vai arrumar a rádio? Não, vou sim. Eu vou arrumar, pode deixar comigo. Nós vamos, mas olha, vamos levantar a bandeira da paz. Vamos pôr a camisa branca. Nunca me esqueci disso. Ele falou, vamos pôr a camisa branca. Eu falei, tá bom. 2 dias depois chegou o primeiro processo contra mim. Eu falei, como? Mas não era para levantar a bandeira da paz? Então, a partir desse momento, essa pessoa, para mim, virou um mentiroso. Uma pessoa que não cumpre aquilo que fala.
E eu não gosto de gente que não cumpre aquilo que fala. A partir disso, os processos foram se sucedendo, um mais ridículo do que o outro. Um papel pregado na porta da rádio, eu tirei uma foto, fui processado por isso. E aí começaram inúmeros processos, todos uma invenção absoluta, todos ridículos, com o único intuito de intimidação, que é algo que a prefeitura e o prefeito são contumazes a fazer com pessoas que não têm reação. Agora, eles encontraram uma pessoa que não se intimida. Eles encontraram em mim um cara que, na realidade, não precisa daquilo. Eu trabalho na rádio porque tenho amor pela rádio, porque eu ajudei a construir aquela rádio, uma rádio que valorizou a cidade de Amparo, valorizou a nossa cidade, o nosso povo. Então eu criei amor, não por quanto eu ganhava lá, aquilo era uma mixaria. Eu sou um músico profissional, eu fiz inúmeras aberturas de shows, onde você quer imaginar eu fui, com grandes artistas na mídia. Eu não precisava disso, mas o meu amor pela rádio, veja bem, são 43 anos. 43 anos. Eu ajudei, junto com outros profissionais, a fazer fazer o nome da Rádio Cultura e torná-la um patrimônio da cidade. Os processos foram se sucedendo e, evidentemente, que a partir daí me levantou a hipótese de eu não ficar só na Rádio Cultura. Eu também ter um olhar mais pessoal para as coisas que estavam acontecendo na cidade de Amparo. E realmente, a partir desse momento, eu fiquei abismado com tudo que estava acontecendo e está acontecendo na cidade de Amparo, os absurdos. Aí eu fiquei conhecendo que tipo de pessoa nós estamos mexendo, com que tipo de pessoa e que tipo de caráter nós estamos conversando. Você está entendendo que tudo é possível. Tudo é possível dessa gente. Ele se cercou de inúmeros cargos de confiança, pessoas não qualificadas, sem a menor condição de estar onde estão, e o único objetivo é se fechar nesse meio e se transformar no Lula amparense, o mentiroso amparense. É isso que ele faz de melhor. Entendeu? Então, a partir dessa data, que eu vi que eles levaram para esse lado, eu passei a tomar pé de tudo que estava acontecendo na nossa cidade, a situação que os professores eram tratados, o absurdo que ele fez com os funcionários da rádio, o nosso hospital, a saúde, algo assim que é terrível, é medonho a situação que as pessoas estão passando na nossa cidade. Então, eu passei a divulgar essas coisas. O que acontece? Só para a gente passar para a próxima fase. A partir do momento que eu comecei a colocar cara e mostrar para eles que não é só o lado mal que impera. O lado do bem, o lado da correção, também eles vão encontrar respostas. Como eu e outras pessoas que botam a cara para bater. Não tem problema, não. A gente não tem medo disso. Eu não tenho medo de ninguém, de nada. Dessas ameaças, de perseguições, eu estou pouco ligando. Eu já estou num momento na vida que já criei meus filhos e eu estou aqui, na minha idade, 65 anos, eu estou para fazer o bem e procurar sempre ser honesto e dar exemplo para os meus filhos. Então, estou pouco ligando para esse pessoal que faz as coisas erradas e não tem amor ao próximo. Então, a partir daí, eu passei a ser um divulgador. Hoje, eu me coloco como analista político da situação, principalmente de Amparo. E é isso que eu estou fazendo. Não, perfeito. 65 anos com corpinho de 64, hein? De Tá 64 e meio, mais ou menos. Mas, olha... Mas vamos, deixa eu só... Ô, louco, bicho! E depois disso, Roberto, pelo que eu entendi, vim acompanhando, você meio que começou a canalizar diversas denúncias, até de pessoas que às vezes têm medo de Com falar certeza. de corrupção. E você começou a receber muita demanda. Antes de eu partir... Não, eu só queria dizer para você, Vinícius, que assim, não tem um dia que eu não recebo denúncias, pelo menos meia dúzia por dia, exatamente dessas pessoas que não têm voz, não conseguem, que têm medo e que não conseguem se colocar e acabaram canalizando em mim isso daí. E eu exponho para a população. Sim, sim, não é. E é importante também a gente ter esses canais que realmente muita gente se sente intimidada. Não só pela estrutura, deixa eu só tirar o eco aqui, pela estrutura, por fato de estar no poder,
quanto muita gente às vezes não sabe como expressar. E é legal isso daí. Roberto, e intenção política, eu acho que isso é importante esclarecer. Eu até então, até semana passada, e você sabe disso que não foi, quando eu mandei a arte para você, Foi eu muito ainda achava. gozado. É, você é ou não é pré-candidato a vereador? Então, rapaz, eu não sou candidato. Embora todo dia tem gente ligando e me pedindo, não vai, pelo amor de Deus, nós precisamos de um cara como você, que assim, que se coloque à frente. Mas eu não sou. Pode ser que no próximo, daqui 4 anos, se a nossa Câmara tiver vereadores mais decentes, pode ser que eu possa me juntar a alguns. Porque hoje a nossa Câmara é indecente, é ridícula. Olha, eu digo para você, todos esses anos que eu tenho, eu já vi muito pleito, já vi muita eleição, já vi muitos candidatos, muitos prefeitos, mas essa Câmara, ela envergonha a nossa cidade, e envergonha aquela casa, principalmente, onde grandes vereadores pisaram e trabalharam pela nossa cidade. Uma Câmara Municipal de Amparo que teve um Casaline, um recordista de votos, que levantava 3, 4 horas da manhã para vestir um defunto e levar para o cemitério, porque a pessoa não tinha nem terno para cor. Ele pegava o terno dele e punha na pessoa. Hélio Brunelli e tantos outros mais jovens, que aqui não vou parar de enumerar, porque outros. Essa Câmara de hoje é uma Câmara ridícula. É uma Câmara que ela procurou atender aos seus interesses. E até hoje, nenhum vereador teve coragem de falar alguma coisa para mim. Porque se falar, rapaz, eu começo a falar o que eu sei e a coisa vai ficar ruim. Mas vai ficar muito ruim. Vereador que conseguiu votos fazendo serviços públicos. Vereador que se juntou ao prefeito a troco de cargo, a troco de melhorar o salário do filho que é funcionário. Eu tenho gravações disso. Você pensa que eu sou bobo? Eu falo alguma coisa, eu tenho prova. Me levem para a justiça. Vocês vão pagar uma indenização monstro para mim, porque o que eu falo eu provo. Eu provo. E digo mais. Como que um presidente de uma Câmara ele pode ter liberdade de ação quando a mulher dele é secretária do prefeito? A mulher do presidente da nossa Câmara, o seu Dil, ao qual eu falo profissionalmente, pessoalmente não tenho nada, para mim sempre foi educado, mas isso, no mínimo, é algo muito ruim, até para ele. Sabe? Ele vai ficar sem liberdade para denunciar qualquer coisa, porque, na realidade, a Câmara ela está lá para fiscalizar as ações do Executivo. É isso que faz o Legislativo. E como que você pode ter uma Câmara que se junta ao prefeito a troco de cargos, a troco de filhinho de se dar bem? Quer dizer, não tem jeito. Eu digo para você, eu tenho gravação de vereadora falando, declarando que pediu mesmo, embora fosse de outro partido, pediu cargo para alguém, para o prefeito, no primeiro dia. Aí eu falei para ela, você se prendeu a esse prefeito, porque se ele te faz um favor, você está devendo um favor para ele. E foi o que aconteceu em Amparo. Tudo que o prefeito mandou para a Câmara foi aprovado. Por quê? Porque não tinha ninguém que tivesse peito, estava livre, com a consciência livre, de chegar e falar, não, isso não é bom para Amparo. Que nem quando o prefeito adquiriu o prédio da Santa Casa na Sintra e trouxe para a cidade de Amparo, para nós, cidadãos, uma dívida de 20 milhões de reais, com a aprovação da Câmara. Queria ter falado, não, que isso? Largando uma bomba para a próxima geração da nossa cidade. Que vereador se levantou contra isso? Nenhum, porque todos estavam no pacotinho do prefeito. E fala que é mentira. Eu tenho gravações, eu tenho na voz da pessoa falando isso. Então, nós precisamos, principalmente, de um prefeito que tenha caráter, que tenha conhecimento, porque não é prefeito. Nós temos uma situação em Amparo hoje que não é só um prefeito político.
Nós temos que pegar um prefeito que entenda. E agora eu vou mais falar para você. Eu sou amigo de outros candidatos, eu quero bem outros candidatos, como quero bem o Jacó. Inclusive, eu faço uma menção aqui, o pai do Jacó faleceu ontem, e eu presto todo o meu carinho ao Jacó, que é uma pessoa que eu tenho amizade, é muito querido. Mas hoje, Amparo precisa de um cara que conheça muito economia. E é por isso que hoje o meu apoio total é o Paulo Rossi. Porque Amparo precisa de duas pessoas importantíssimas para a nossa cidade. Um prefeito que saiba exatamente a situação que nós estamos e que esse prefeito vai deixar, Amparo quebrado, totalmente quebrado, e precisamos de uma pessoa que tenha conhecimento na parte da saúde. Tanto é que o Paulo está com o doutor Tadeu, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, um caráter, um profissional sensacional para ser seu vice. Porque são a linha de frente da nossa cidade, onde a cidade está mais desgraçada. No dinheiro, né? Na economia, Amparo devendo absurdamente, e na saúde. Então, por isso, eu empenho o meu apoio total à candidatura do Paulo Rossi e do doutor Tadeu. Opa, já até antecipou um pouco a nossa conversa, a gente ia entrar nesse assunto também. Vamos só passar para o chat para a gente entrar nesse assunto, mas antes eu queria entender algumas coisinhas sobre a fake news da semana passada. Mas deixa eu só passar o chat aqui rapidinho. Pode ir. Teve algumas coisas do chat eu já perdi aqui, mas Rosael Gonçalves de Oliveira falou: cheguei! Pedrinho do Gás está assistindo, já falei. Olha lá, falamos do homem, o homem está aqui, ó. Paulo Rossi. Opa, boa noite. Paulo Rossi, o pré-candidato a prefeito, tá aqui também na live. Isabel Cristina, vamos ver o que ela fala. Eu aperto um botão aqui, Riberto, tô parecendo você no celular. Aperta o botão, desse você apertou o botão, subiu nossa cara. Eu tô ruim também de conduzir o negócio aqui. Nunca mais ouvi a rádio no carro. Depois que você saiu, avacalharam com a rádio em todos os sentidos. É o povo que tá falando aqui, hein? Paulinho Rossi falou, ó, duas grandes pessoas. Eu acho que é por causa do peso, viu? É verdade. Você vê que não cabe no quadradinho, precisa arrumar um quadrado maior para caber eu. Isso. Uma pergunta legal aqui do Doni Pereira. Doni Pereira, não tô lembrado quem é, mas é uma figura conhecida. Boa noite, você já passou por muitas administrações. Que nota você daria para as ações referentes à Rádio Cultura, do saudoso Carlito Piffer, do César Pagan, do Paulo Miota e agora do Carlos Alberto? Qual nota você daria voltando no tempo? Deixa eu só terminar o chat antes de responder, que senão eu vou ficar muito atrasado aqui. Eliette Aparecida, boa noite. Mas essa pergunta é muito boa, hein? O deles também falou que acabou com a rádio, acabou com a biblioteca. Tem algumas imagens da biblioteca também. Maria Rosana Lopes Claveiro, destruíram a Rádio Cultura. O povo está concordando com você, hein, Berto? Edgar mandou abraço de novo. Alexandre, parabéns, Berto. Trabalho em outra cidade. Muitas pessoas perguntam o que fizeram com a Rádio Cultura. Cadê aquelas músicas na hora do almoço que me acalmavam? Isabel, Cristina Forá também, perfeito. Riberto, tá todo mundo concordando com você. Lembrando que o chat é aberto. Se discordar dele, é só escrever. Pode falar, aqui. Não tem problema nenhum. Sara de Oliveira Sena ganhou meu respeito. Muitos aparecem próximo à eleição para defender a cidade e depois somem. O fato de você estar expondo o que está acontecendo sem nenhuma pretensão política é digno de parabéns. Só para deixar claro, eu também sequer sou filiado a partido político. Eu fiquei sabendo aí que algumas pessoas estavam falando isso daí, viu? Pré-candidato Paulo Rossi, o melhor para Amparo, a Ilka falou, aí a galera já tá, concordo com plenamente, aí já tá repetindo. Deixa eu apertar aqui que já sumiu tudo. Riberto, então vamos voltar para a pergunta do Doni, que eu achei bem pertinente. Na ordem cronológica, quais notas você dá do Carlito Piffer? Você pegou todos praticamente, né? Todos. Nesses anos todos. A rádio tem um pouquinho mais de idade do que eu. Olha, é o seguinte, eu, sinceramente, o que estão fazendo com a rádio, porque veja bem, a rádio era menino dos olhos do seu Carlito Piffer. Uma pessoa que eu conheci, tive a honra de conhecer,
um administrador espetacular. A rádio hoje existe graças a ele e graças ao Maza, que trouxeram a rádio para a cidade. Então, ele tinha um carinho absurdo pela rádio. Me desculpem até o que eu vou falar, mas ele deve estar se virando no caixão de ver o que estão fazendo com a Rádio Cultura, um local que ele amava a Rádio Cultura. É muito triste. Olha, indo para frente, eu vou falar, por exemplo, do César Pagano. O César, todo mundo sabe, eu sou amigo de infância do César. O César é muito inteligente, é um chato de galocha. E o que acontece com o César? Pelo menos o César, ele tinha bom gosto musical. Então ele era chato para que você incluísse algumas coisas na programação, mas de bom gosto musical. Ele se metia na rádio, mas com bom gosto musical. Então, aprovação para o César também. O Paulo Miota, ele é um cara assim que, em primeiro lugar, ele é músico. É um cara que tem sensibilidade musical. Então, isso já tornou muito fácil o trabalho com ele, porque ele entendia do trabalho da rádio. Ele valorizava as nossas entrevistas com músicos. Quantos músicos em início de carreira, num programa chamado Som Independente, mais de 200 eu gravei. Trazendo músicas que não tinham espaço em local nenhum para tocar, que estavam fora da mídia, porque a mídia você tem que pagar, e é caro. Então, a Rádio Cultura abriu esse espaço. E o Paulo nos apoiou muito. Agora, a partir do momento que nós tivemos esse prefeito, que o que ele entende é de rádio AM, sertanejo, essas coisas. E ele não entendeu que a Rádio Cultura não é para isso. Então, eu tenho duas possibilidades. Ou ele é um ignorante de rádio, ou ele é um maldoso, porque ele quis derrubar a audiência da rádio para ver se subia dele, que aquela rádio é uma droga. Você está entendendo? Só pode ser isso, não tem outra alternativa. Entende? E é muito esquisito que um dos processos que eu estou respondendo, acredite se quiser, é porque eu declarei no Facebook que o senhor Paulo Fernandes é um cara que hoje nem mora na cidade, ele tem uma seguradora, mas ele é o dono da Expo Flora, ele mora em Olamba, ele tem todas as atividades dele para lá, mas está ali junto com o prefeito Carlos Alberto e, assim, com várias secretarias, porque ele deve entender de tudo, né? Impressionante, ele está em todas as secretarias, entende de tudo, senhor. E ele também foi para a rádio, querendo mudar. E eu perguntei para ele o que ele entendia de rádio, se ele nunca pisou numa rádio. Como é que um cara que não pisou numa rádio, ele pode entender? E eu dei como exemplo, ele falou, não, mas o prefeito quer. Eu falei, você vai me desculpar, mas eu vou te dar um exemplo muito prático. A prefeitura tem médicos contratados, não tem? Tem. Então, você acha que o prefeito pode? O médico faz a consulta e fala, então eu vou te dar Novalgina. O prefeito vai lá e fala, não, dá Tilenol. Meu Deus. Quer dizer, a prefeitura tem engenheiro contratado. O engenheiro fala, bom, nós vamos construir então essa ponte, então nós vamos usar ali 10 sacos de cimento. O prefeito vai lá e fala, não, usa 3. Quer dizer, veja bem, não é qualificado. Eu fui processado porque eu falei que o secretário não entendia nada de rádio. Quer dizer, eu fui processado por falar a verdade. Você está entendendo? Então, é um absurdo o que aconteceu na rádio. E tudo isso aí, sabe, Vinícius, foi ligando a outras coisas. Opa! Quem que é? Olha a musiquinha. Não é meu, não. Eita! Eu não sei por que entrou, bicho. Olha, se você me permitir, eu quero fazer um apanhado rápido. Sei que o programa não pode durar muito tempo. E como é muita coisa para falar... Boa noite, galera. NR 24 horas. Oi, Berto, já tá no ar, viu? Vou te avisar. Olha lá. Mas começando mais empolgado, né? Ah, meu celular! Meu Deus! Ô, louco, bicho! Eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa que eu tô procurando no computador e não era no computador, meu celular que entrou na live sozinho. Vinícius, Vamos voltar pro nosso... eu quero fazer um apanhado bem rápido de vários assuntos que eu gostaria de falar, um pouquinho de cada um. O assunto principal que eu quero falar
é sobre a Santa Casa Ana Sintra. A situação que o povo da Amparo está passando. Pessoas com exames marcados há mais de 2 anos, não conseguem atendimento. A gente fica sabendo que muitas vezes não tem remédio. Outro dia uma pessoa falou que estava com um parente, levou lá, não tinha sonda. A pessoa com câncer de próstata, não tinha sonda, precisou na farmácia comprar. Nós estamos passando uma situação terrível na saúde em Amparo. Eu fico me perguntando se essas pessoas que hoje comandam, eles não têm amor ao próximo. Eles não pensam que o que eles estão semeando hoje para a vida deles, eles estão pegando um karma para a vida deles terrível. Porque você não pode tratar o ser humano dessa gente. E eles vão pagar caro. Se não for aqui na Terra, eles vão pagar em algum lugar. Porque não é possível você ter esse procedimento com o próximo, você desdenhar de saúde, você não ligar com o sofrimento do ser humano e você não fazer nada. Agora, por exemplo, depois de tudo que aconteceu, o prefeito chegou lá, quebrar catraca, fazer aquele festival que ele gosta de fazer e aparecer e deixar o nosso hospital nessa condição. Hoje, ele colocou uma empresa no hospital que responde a inúmeros processos com devolução de dinheiro, coisa absurda. E é quem está lá hoje administrando. E sabe o que estão fazendo? Estão mandando embora funcionários antigos e não fazem o acerto de contas. Não cumprem as leis trabalhistas. Muita gente sem receber, não sabe se vai receber. E manda uma empresa que ela é condenada na justiça várias vezes, com processos altíssimos, de milhões. Como é que pode pôr uma empresa dessa? Então está completamente perdida. Por isso, eu acho fundamental que nós tenhamos, e nem eu falei para você, um vice-prefeito com total conhecimento sobre saúde, sobre tratamento, sobre saúde, que é o caso que eu falei do doutor Tadeu. Outra coisa que eu acho importante, já que nós estamos falando sobre saúde, é sobre o autismo, que a Rosaquel sabe tão bem o que as crianças e as mães estão passando. Gente, você tem um secretário de saúde que faz deboche contra o autismo, falar que hoje é modinha falarem que a criança tem saúde. Gente, onde nós vamos parar? Que desamor, que falta de amor ao próximo. Isso é um crime. E quando as pessoas envolvidas estiverem arcadas, quando o nosso governador esteve aqui, o Tarcísio, e elas vaiaram o prefeito de Amparo, com todo o direito, porque é um direito você vaiar ou aplaudir. Isso não é violência. É o seu direito. Você vai no estádio, o jogador não joga bem, você vai a ele. Qual o problema? Você não cumpriu a expectativa que ele queria, você... É o que aconteceu. Você ainda ter vereador chamando elas de lata vazia. Sabe, é muito triste o que nós estamos passando na cidade de Amparo. A deputada Valéria Bolsonaro encaminhou, e se hoje nós temos um centro para autismo, é graças a ela. E por incrível que pareça, a cara de pau do prefeito foi lá querer inaugurar como se ele tivesse feito alguma coisa. Ele não perdeu, graças a Rosaquel e outras pessoas envolvidas com isso, que pediram essa verba para fazer esse centro para o autismo. E pior de tudo, olha que ponto nós chegamos. A administração pegou um garoto, se não me engano o nome dele é Eduardo, um garoto lindo que tem autismo, e usou ele de garoto propaganda. E acredite, ele não foi chamado. Não foi chamado para participar desse local de referência. Então a mãe me ligou e falou, gente, usaram o meu filho sem a nossa permissão, era um menor de idade, entendeu? E ainda não chamaram ele. Então, olha a situação, o caos que nós estamos passando na cidade de Amparo. Uma coisa que eu não posso deixar de citar nisso, eu acho importantíssimo. No advento da Covid em Amparo, esse nosso prefeito, ele acabou com a vida de muitas pessoas. Ele acabou com o comércio de inúmeras pessoas, no absurdo que ele fez, fechando tudo, obrigando todo mundo a fechar os seus locais de trabalho, sendo que não adiantou nada. O número, se você olhar, eu tenho pesquisa sobre isso, o número de pessoas com Covid aumentou, mas muito e muito, quando ele mandou fechar tudo na cidade. E é incrível a covardia dessa gente, porque a pessoa que tinha um barzinho, que vendia 3 coxinhas e 4 salgados e 2 Coca-Cola,
era obrigado a fechar. Mas as grandes empresas, JBL, IP, com 3, 4, 5 mil funcionários, esses não precisavam fechar. Por que não fosse macho e mandasse fechar também na pandemia? Não, esses não. Sabe por quê? Porque o vírus da Covid, eles não entravam dentro da IP e não entravam dentro da JBL. Tinha um campo magnético ali que 4, 5 mil funcionários poderiam trabalhar lá dentro. Lá não tinha problema. Agora, se você saísse e fosse numa lojinha comprar uma capinha de celular, não, esse tinha que fechar. Esse tinha. Se você fosse num bar comprar uma Coca-Cola, esse era obrigado a fechar. E o mais incrível, coisa que eu nunca vi na minha vida, a Covid tinha horário para sair de casa. A Covid só saía depois das 10. Então, o que acontece? Chegou uma hora que ele falou, bom, então o bar pode funcionar até as 10. Às 10 é obrigado fechar. Senão a polícia ia lá, eles não têm culpa, são mandados. A GCM tinha que ir lá, mandava fechar o bar, porque 10 horas a Covid estava saindo. Era uma Covid noturna. Você está entendendo que tinha Amparo? Era Sim. Boêmia. A Covid boêmia de Amparo. Ela saía depois das 10 da noite. Então, gente, é inacreditável. Eu conversei com pessoas na época, e até hoje, pessoas falam, acabou com o meu comércio. Eu nunca mais consegui erguer o meu comércio. Pessoas que, inclusive, tiveram problemas familiares, com separações, porque você sabe que chega numa situação, a pessoa não tem o que fazer, e acaba aquela briga entre as pessoas, e separação. Então, eu torno a dizer, vocês que fizeram isso para a nossa população, vocês estão pegando um karma para a vida de vocês, que vocês vão ver só. O que vocês vão passar com essa maldade? Maldade que eu vejo fazendo outra vez, agora com a mentira da Casa Popular. Isso é um crime. Isso é um crime que o prefeito está fazendo em Amparo, prometendo 1.400 casas populares. O que é isso, gente? Como que se consegue fazer 1.400 casas populares? Isso é uma enganação. Isso é mexer com o sonho das pessoas. É uma vergonha isso que nós estamos passando. Eu escuto a prefeita. Quando vai sair a casa, prefeito? Não vai sair nunca. Como é que vai sair uma casa? Não tem terreno, não tem nada. E fica enganando esse povo humilde, esse povo que trabalha, que luta e que tem o sonho de ter uma casa própria, fica enganando essas pessoas, fazendo essas pessoas de palhaço. Pois essas casas que agora estão para sair e que foi feito num lugar que, me desculpe, muito ruim, uma ruazinha sem saída, um péssimo local ainda, eu fui lá ver. Não vão ficar pronto agora, gente. Falta muito. E essas casas foram sorteadas quando o Jacó foi prefeito. Vejam o tempo que demora isso. 200 casas. Se esse prefeito ficar mais 20 anos na prefeitura, se Deus quiser, vai sair agora em outubro, ele não consegue fazer 1.400. Campinas não consegue fazer. Como é que Amparo vai fazer 1.400 casas? Isso é uma mentira. E as pessoas ficam, meu Deus, ai, será que eu vou conseguir minha casa? Você não vai conseguir. Isso é uma enganação. Isso é uma mentira. É uma pessoa sem caráter que mente para um batalhador na vida, que trabalha, tem seu emprego, ganha salário mínimo. Isso é mentira. Eu provo. Vamos ver se até o final do ano vai ter uma coisa. E se ficasse que fosse mais 4, não vai ter nada. É um absurdo. Olha, eu fico magoado, eu fico triste de ver como que se procura enganar as pessoas mais humildes. Porque as pessoas, você enganar aquelas pessoas menos favorecidas é um crime, gente. Isso é um crime, é que nem você bater um bêbado. É terrível isso que nós estamos passando. Infelizmente, é esse tipo de político que nós estamos tendo que conviver na cidade de Amparo. Me desculpe eu me exaltar, sabe, Vinícius? Mas eu fico triste, eu fico indignado com esse tipo de político mentiroso que nós estamos vivendo na cidade de Amparo. É muito triste isso. Então, vamos ver se eu consigo falar agora sem entrar a musiquinha do Chug Life, do Ribeiro. Vai lá. Só uma coisa que eu queria ter comentado anteriormente. Peraí, eu acho que agora começa a latir os cachorros. Eita! Tem problema. Eita. Não tem problema. Vamos que vamos. É sobre a questão de intromissão. Semana retrasada, o nosso prefeito ele quis fazer até papel de promotor, convocando o nego para depor, fazendo tudo. E semana passada eu ouvi uma entrevista dele. Ele fez até papel de juiz já. Não, é sensacional. Aí colocou culpa e falou daquela fake news lá do como que foi a do
numa missão de socorro. Aí ele virou e falou assim, fiquei sabendo que não sei o que lá, o cara atropelou e picou a mula. Então ele já viu, já julgou. Então, realmente, eu acho que esse papel de querer ser o interventor geral é meio que um papel dele, né? Com Mas certeza. chegou pergunta boa aqui. E deixo bem claro, todos os citados estão convidados para vir aqui na live. Não tem Lógico. problema nenhum se o Roberto estiver mentindo. Ele tem aqui abertura para falar. Ele também como ele diz, é um homem responsável. Certo? Então, quer mexer? Se quiser vir dar a contraversão, a gente está aberto E se também. quiser fazer uma cariação comigo junto, eu estou à disposição. Olha, interessante. Dá para mim colocar 3 pessoas e ser o mediador. Ó, um quadro legal aí, um quadro novo. Gostei dessa ideia. Mas, Roberto, vamos continuar a nossa conversa aqui, que tem pergunta chegando, o chat. Estourou o chat, hein? Pelo amor de Deus, já perdi ele. Imagina se você fosse candidato a prefeito, isso aí vai com 700 pessoas. O homem é bom mesmo. Vamos lá. Afirmaram que estavam explorando das horas extras. Uma pergunta do Luiz Carlos Coracim. Afirmaram que estavam explorando das horas extras, que não aconteciam. Ele, entre aspas, disse que moralizou esse procedimento. Procede? Eu posso falar? Manda bala. Muito bem. Eu só vou falar uma coisa para você. Como que um funcionário faz hora extra? Eu vou explicar para você como é que funciona. Você tem que pedir para o seu imediato, o seu diretor, enfim, que você necessita fazer hora extra. Então, a Rádio Cultura, como a própria GCM, a pessoa pode ter um caso e ela ter que ir lá socorrer e ela faz hora extra porque passou do horário dela e tudo mais. A rádio é a mesma coisa, a rádio fica 24 horas no ar. Então, inúmeras vezes, você vai gravar uma reportagem, um músico, ele trabalha. Ele só pode chegar 8 horas da noite. Então, você grava a pessoa 8 horas da noite e você vai lá. Quando tem eventos, eles pegam locutores para ir apresentar. Claro, a pessoa põe hora extra. Agora, é muito interessante as pessoas falarem isso. Porque, veja bem, sabe como é que uma hora extra é paga? Você manda o nosso imediato, o chefe imediato, ele manda a hora extra para o secretário ao qual a rádio ou qualquer departamento faça parte. No caso, a Rádio Cultura, fazendo o departamento de educação. Ela vai para o secretário. Quando as horas extras daquele funcionário, ela chega no RH, na prefeitura, o RH encaminha para o secretário e o secretário assina para pagar ou não. Ok? Por quê? Você não faz hora extra e ela vai direto para o RH e você recebe. Isso é uma empresa. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sabe o que é isso. É assim que funciona. Então eu pergunto para você, quem que assinava as horas extras de funcionários da rádio, por exemplo? O Sidão, que era secretário do Carlos Alberto. Sim. Quando o Carlos Alberto saiu, o secretário virou quem? João Campos, secretário do Carlos Alberto. Quem que assinava? Era o secretário do Carlos Alberto, João Campos. Então eu pergunto para você, se as horas não fossem feitas, por que o secretário assinava? Tá certo? Então, sim, se tem alguma coisa errada com a hora extra, sabe o que vocês fazem? E quem está perguntando, vai perguntar para quem assinava. Não pergunta para quem fez hora extra. Pergunta para quem assinava hora extra. E outro dia até morri de rir, né? Porque eles não têm como me atacar, porque não tem o que fazer. Você está entendendo? Eles têm que fazer. Agora entraram com uma conversinha que, mas você ia na rádio e ia embora. É verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque na época da Covid, quem tinha mais de 60 anos nem precisava ir trabalhar. E eu ia, pelo menos para fazer minha programação. Você está entendendo? Então, ficam criando artifícios. Bom, é inacreditável que outro dia fizeram um negocinho falando que eu recebi de hora extra, sabe quanto? 2 milhões. Não, mas só um detalhe, Roberto. A pergunta foi realmente disso, mas depois eles perguntaram se ele moralizou o procedimento. Acabou isso daí depois que você saiu das horas extras ou não?
moralizou. O que é moralizar? É você deixar de fazer coisa errada. Então, eu não entendo como moralização. Você pode ter cortado hora extra. A pessoa chegar lá e falar, não faço hora extra. Agora, tem uma coisa. Por exemplo, na rádio, eu vou te dar um exemplo. O secretário anexou que, a partir daquele momento, estavam expressamente proibidas horas extras. Se está, ninguém faz. A não ser que você seja um funcionário traíra, Judas, que você passe informações erradas e se junte com a galera. Se você se juntar com os bandidos que fazem parte da administração, aí você pode receber. Então, na rádio, por exemplo, tinha ninguém podia fazer hora extra num determinado momento. Mas ele que está perguntando que moralizou, veja lá se o seu Adriano Nigra não recebe hora extra. Veja quem recebe gratificação de 30% na rádio. Veja se não tem um funcionário. Tem. Sabe qual é? Aquele que fica lá, puxando o saco e se juntou para ferrar com a Rádio Cultura. Instalar programa para ferrar os produtores, para o produtor não ter na mão a programação. Que agora o que toca, sabe o que é? É o computador que faz. Acabou aquela coisa do profissional, da sensibilidade do profissional, ir lá e fazer uma programação. Não, eles botaram um computador para fazer. E sabe quem se juntou com um funcionário hoje lá? É inacreditável. Esse funcionário hoje da Rádio Cultura, que é quem dá as ordens na rádio, eu falo o nome porque é verdade, é o seu Carlos Arthur. Ele ficou 8 anos pendurado no saco do Jacó. 8 anos pendurado no saco. Aí o Jacó saiu, entrou o prefeito Carlos Roberto, passou um pouquinho, ele grudou no saco do prefeito Carlos Roberto. Na rádio, teve um concurso para locutor. Ele pegou o último lugar. E hoje é o cara que manda na rádio. É inacreditável. O que nós estamos vendo nessa administração é algo que, sinceramente, eu nunca vi nos meus 43 anos de rádio e nos meus 65 anos de vida. Era uma hipocrisia, uma sacanagem terrível. Então, eu pergunto, como é que chama o Coraci, né? Ele falou que... Como? Coraci. Então, você está falando que moralizou? Quando se moraliza alguma coisa... Ele perguntou, tá? Ele perguntou. Isso. Então eu estou falando para ele que nada se moraliza, só se moraliza uma coisa quando ela é imoral. E na rádio não tinha nada imoral, porque se tivesse, imoral seriam os secretários que assinaram hora extra para todo mundo. Eles que são imoral, então ele tem assinado. Tá certo? Uhum. Então não tem. Hoje, pelo que eu saiba, porque eu estou afastado, me afastaram da rádio. Sim. Eu nem piso na rádio mais, faz muito tempo. Hoje, pelo menos que eu sei, na rádio, ninguém ganha hora extra. A não ser o Judas da Rádio Cultura. Esse ganha hora extra. E, se quiser conferir, meu amigo, é facílimo. Você vai no site da prefeitura e tem lá, no Transparência, o que cada um ganha. Você vai ver por que vários funcionários ganham o mesmo salário e esse rapaz ganha mais do que os outros e faz o mesmo serviço. Porque até parece que é um grande salário que se ganha lá. Sabe quanto ganha o funcionário da Rádio Cultura com 40 anos de casa? R$3.000. Esse é o salário. É o meu salário se eu tivesse na rádio. Hoje eu não recebo porque eu estou afastado. Eu já sou aposentado e não recebo nada. Mas se tivesse lá, eu receberia R$3.000. R$3.000 é o que eu ganho para cantar 2 horas num show. Só para você saber, não estou falando isso para querer dizer que eu sou alguma coisa. É só para exemplificar que essa história de ficar falando da rádio, porque o salário do radialista, em geral, é ridículo de amparo. É uma vergonha o que essa prefeitura paga para um radialista, que é um serviço que não é para qualquer um que pode fazer. Nós temos grandes profissionais na Rádio Cultura, entendeu? Alguns que merecem o meu respeito, outros que não merecem nada. Mas existem profissionais de uma ótima qualidade, super profissionais na Rádio Cultura. E esse salário é ridículo para essas pessoas. Infelizmente, perto de um carguinho de confiança que não é preparado para nada e ganha 10, 9, 11 mil reais. É uma vergonha. É uma vergonha. Perfeito. Ó, todos estão abertos para contrapor a opinião. Pode colocar o que quiser, pode falar. Vamos que vamos pro chat, que o chat... Riberto, você tá fazendo muito sucesso, cara. Eu acho que eu não vou ter esses 3.000 para pagar suas 2 horas de show aqui, não. Eu tô ferrado.
Não vai rolar cachê, homem. Não, sem Vamos lá, problema. Felipe Kumakura. A verdade é que acabou com tudo. Rádio, educação, esporte e saúde. Nossa cidade era referência em saúde. A merenda escolar e o reconhecimento dos professores. Bruno Nossa. Barbosa, é só votar no nosso pré-candidato Paulo Rossi, que eu garanto que tudo não pode. Ainda a gente está em pré-campanha, ninguém vota em É. nada. Isabel Cristina, esse é o povo se expressando contra os demandos. Opa, me perdi de novo, eu sou péssimo nesse chat. Tá que achei. Depois falaram aqui de enriquecimento ilícito. Não é seu, né? É. Você ficou rico, ele. Não, acho que ele tá falando de outra pessoa, que eu não posso falar. Eu sou Né? discreto. Você percebe que eu sou discreto, né? É, Eu lógico. tenho medo de processo. Eu tenho Não, medo. a pessoa para ficar rico, a pessoa precisa comprar fazenda, precisa comprar sítio, né? Precisa comprar cavalo, precisa comprar um monte de coisa para a pessoa se mostrar que é uma pessoa rica, né? Um coitadinho que trabalha na rádio vai ficar rico como? Entendi. Ô, Zaqueu, nem cerveja podíamos comprar. Zito Rossi mandou um monte de palminha, mas aí o pessoal respondeu, outra pessoa, casa popular, mas tem que ter renda alta, muito popular. É interessante também sobre esse sorteio, que parece que estão querendo sortear alguma coisa que já foi sorteada. Eu tenho que apurar essas coisas, mas não está dando. Isso chama-se enganação de época eleitoral. Esse é o nome que se dá para esse tipo de coisa agora. Enganação de época eleitoral. Ok? Comentário, políticos que nem sabem o que estão fazendo no cargo. E temo que o prefeito. E temo, não é ter, tem medo. Eu temo que o prefeito não tenha feito convênio para continuar o centro especializado do autismo. Isso é muito importante a gente levantar. O Raquel falou. Eu não Tá duvido mesmo. Eu não duvido mesmo. O Bruno Barbosa já falou que sabe quem é o criador da fake news. Márcio Antônio mandou boa noite para todos. Val Oliveira, lá de Arcadas, mandou boa noite para mim e para o C, Riberto. O Val. Obrigado. Que o Idelbrando falou aqui. Veja as horas extras do 192, é só ver no portal Transparência. A vergonha que está. Eu até vou ensinar o pessoal, o portal Transparência é só entrar no site da prefeitura, é só entrar. Ver você vê realmente. Lá, claro, você vê tudo. Você vê tudo. É muito fácil. O Luiz Coracim, ele está falando, ó, sobre as horas extras, apenas estou enfatizando a fala do prefeito e expondo o assunto para a defesa. Então, realmente, ele tinha perguntado, o prefeito falou aquela coisa, falou que ia tudo moralizar, entre aspas, por isso que ele colocou entre aspas. Tá super moralizada a prefeitura. Olha, você citou um assunto que eu acho importantíssimo e que eu tenho que abordar agora. Sobre cultura. Veja bem, cultura, ela abrange inúmeras atividades artísticas. Cultura não é só você fazer showzinho na praça. Cultura abrange muita coisa. Uma mostra de arte, você fazer uma exposição de quadros, você trazer uma orquestra sinfônica para Amparo, porque você faz um festival que você gasta milhões de reais, para trazer um cantor famosinho na praça, e sabe o que ele faz? Ele pega os seus 300 mil, enfia no bolso e vai embora, vai gastar em outro lugar, não gasta na cidade. Então é uma balela falar, não, nós vamos fazer no festival, isso vai trazer renda para a cidade. Que renda? Vai trazer o quê, rapaz? O cara entra aqui de Serra Negra, assiste um show de graça, compra 2 Coca-Cola e vai embora. Que renda que ele trouxe para o Amparo? Vai levar dinheiro. E outra coisa, que é um caso de polícia. É um caso de polícia. Sabe quanto a prefeitura está gastando de equipamento de som? 5 milhões de reais. Contratando empresas. Esse valor é o meu métier. Você compra um equipamento fantástico para você fazer show para o Roberto Carlos e sobra dinheiro. Não, mas eles não querem fazer isso. Eles querem contratar uma empresa e aí vocês imaginam por quê, né? Lógico. A coisa funciona daquele jeito bem brasileiro, quando não se tem gente honesta para cuidar das coisas. Você está entendendo? Porque com 5 milhões, meu amigo, pelo amor de Deus, agora nós vamos ter festival de inverno. Gente, no mínimo,
vão ser de 10 a 12 milhões de reais. Numa cidade onde não tem saúde, onde cultura é trazer música sertaneja na praça, não tenho nada contra sertanejo, mas pelo amor de Deus, temos artistas importantíssimos no Brasil que vêm fazer show por muito menos e que tragam cultura. Por que não traz um projeto que, por exemplo, fale sobre Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento? Isso sim vai trazer cultura para essa molecada que hoje só escuta porcaria na rádio. Aí sim você está fomentando a cultura. E que cultura que eles estão fazendo? Se outro dia reformaram o museu, e o museu chove dentro, uma vergonha. A biblioteca de Amparo é um caso de polícia. Tem uma cascata dentro da biblioteca, uma enxurrada. Eu tive lá num dia de chuva, vocês não têm ideia. As pessoas que trabalham lá morrem de medo porque não tinham luva para limpar o chão e lá está cheio de rato. E elas ficavam com medo de limpar, de pôr a mão, porque você sabe muito bem, o rato transmite doença que mata através da urina, que é um problema que no Sul estão passando. E você vê aquilo lá na biblioteca, Biblioteca Carlos Ferreira, tradicionalíssima, sabe? Aquilo lá foi um centro de cultura, é um centro de cultura. E você vai lá, tem baldes espalhados. Eu mandei para você foto. Coloca no Facebook. Tem baldes espalhados por causa da chuva. É isso que se faz com a cultura de Amparo? Trazer um festival de inverno e gastar 10, 12 milhões e larga a biblioteca chovendo dentro? Esse pessoal não tem nem ideia do que é cultura. Isso é uma vergonha, rapaz. Uma vergonha para a nossa cidade. O poder público ele tem obrigação de fomentar cultura. E desde quando fomentar cultura, você levar na praça lá o Lulu Santos. Que cultura o Lulu Santos está trazendo, rapaz? É brincadeira. Até eu fiquei sabendo outro dia que eu achei incrível o pessoal falando que depois o Lulu Santos falou que ele está com... Não, essa semana foi Gilberto Gil. Me surpreendeu, porque o Gilberto Gil falou que aos 80 anos ele falou que ele é gay. Entendeu? Eu fiquei surpreso, porque eu achei que ele tinha 75. Não achei que ele tinha 80, entendeu? E ele me surpreendeu dizendo que era gay aos 80 anos. Eu achei que ele era mais novo. Você está entendendo? Então fica trazendo essa gente que não tem nada para acrescentar na cultura. Nada, 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 gente. Pelo amor de Deus. Nós já tivemos em Amparo o Teatro São Caetano, absurdamente destruído para fazer um prédio da Telefônica. Isso foi um crime que se fez em Amparo. E o que se faz com a cultura em Amparo é um crime. Nós precisamos pôr gente que saibam de cultura. Cultura é você proporcionar ao outro conhecimento. Aqui não, a cultura deles é diversão. É o nego na praça fica aqui no idiota lá, tomando cerveja e pulando. Isso é cultura? Que cultura? Isso aí é para iniciativa privada. Faz um show com quem ele quiser, cobra ingresso e vai lá. A prefeitura não. A prefeitura tem que fazer fomentar cultura. O que eles fazem em Amparo é absurdo o que fazem. Destinar uma verba dessa absurdamente quando falta tanta coisa em tanto lugar é terrível, é terrível. E se você me permite, eu tenho que falar sobre esse assunto. Eu tenho que falar. Porque... Deixa eu só um comentário que eu achei. Primeiro, o Brunão Barbosa, filho, acho que da Marlene, tá bravo comigo que eu falei que você que teve enriquecimento ilícito, que estava comprando fazenda e cavalo. Mas ele quis deixar bem claro que não é, Berto. Eu que interpretei errado porque olha, eu tô lendo atrasado. Não é você que tá comprando fazenda. Meu Deus, coitado de mim. Enquanto você fala, eu vou tomando a minha Coca-Cola aqui, ó. Eita! Sara aqui que falou um comentário muito pertinente a esse momento. Cultura envolve até você saber o valor dos paralelepípedos históricos da nossa cidade. Para não cobri-los com massa asfáltica, que é outra treta que você tá. Rapaz, bem brava aí, bem bravo. Não, o pessoal falando que é marketing puro, o pessoal falando do esporte. Mas, Riberto, volta para sua linha de raciocínio. Eu só queria fazer esse comentário da Sara. Não. E pedir desculpa aí pro Brunão, que eu realmente achei que você estava comprando fazenda. Já que você entrou no assunto, rapidamente vou dar uma pincelada nisso. Vai lá. O paralelepípedo é terrível, gente.
O que estão fazendo é um crime contra o patrimônio histórico de Amparo. E vou dizer mais para você. O Pedrinho do Gás deve estar ouvindo. Há mais de um ano, o Pedrinho falava, pessoal, tem uma descida no Jardim Santana que o paralelepípedo está todo erguido. Aquele é perigoso causar um acidente. Ele cansou de falar. Ele cansou de falar, de postar, de chegar lá humildemente. O Pedrinho é um cara muito humilde. Chegava lá e postava, a gente tem que fazer isso. Ninguém fazia nada. Até chegou um dia que uma moça, que inclusive está internada, e sabe-se lá como ela vai sair dessa, caiu da moto por um paralelepípedo que, em vez de eles arrumarem, deixaram lá há mais de um ano a população daquele local pedindo. Ela se arrebentou, teve afundamento no crânio, inúmeros problemas, está internada até hoje e não se sabe, inclusive, se ela vai voltar a falar. Aí, 3 dias depois, asfaltaram o paralelepípedo. Você está entendendo como é que funciona essa prefeitura? Você está entendendo os desmandos dessa prefeitura? Que absurdo! É inacreditável o que eles fazem. E eu até fico contente, porque quando eu meto o pau, eles correm lá fazer. Essa semana, o pessoal de um prédio de Amparo, um local que fica entre o estacionamento, na Marginal Amparo, um local central da cidade, o prédio Macieira e o prédio Adriano Corsi. Eles abriram uma vala, um negócio pavoroso, com as pessoas dos apartamentos, todo mundo pegando dengue, porque era uma água ali própria para dengue. 6 meses a prefeitura não tem dinheiro, não sei o quê, cobraram dinheiro do pessoal ali dos prédios para fazer o muro. A prefeitura pegou esse dinheiro e não resolveu o problema de uma água pluvial da própria cidade. Você está entendendo? O prédio não tem nada a ver com isso. É a cidade que tem que ver. Rapaz, eu fui lá, postei, porque tenho amigos que moram lá, Lili, outras pessoas que moram, João Sadia, querido amigo, músico também. Eu postei, sábado já estava a máquina fazendo o serviço. Ou seja, se eu postei e reclamei e a prefeitura se mexeu, por que os vereadores não fazem isso? Isso é papel de vereador. Por isso que todo mundo fica, Riberto, você é candidato, hein? Você é candidato. Não, eu não sou. Eu sou um cidadão indignado. Só isso. Eu não sou nem filiado a partido nenhum. Muito embora o meu partido sempre será o partido que o Bolsonaro está. Por exemplo, o PL agora do meu querido futuro prefeito Paulo Rossi. Eu sou Bolsonaro, debaixo d'água, onde você quiser e acabou. É assim que eu penso. Até o pessoal, é muito gozado que o pessoal fala assim, nossa, o Bolsonaro é de direita. Eu falei, vocês não viram eu, então. Eu sou muito mais de direita do que o Bolsonaro, coitadinho. Bom, então, eu já falei isso daí, mas eu quero voltar no assunto principal. O assunto principal que eu ia falar para você é sobre os funcionários da prefeitura, os servidores, a forma com que o prefeito fez está fazendo por funcionários. É um crime. É uma vergonha o que esses funcionários estão passando. É inacreditável. E os professores também se negaram a pagar o piso, tinha dinheiro para pagar. O prefeito não pagou. Desvalorizou totalmente os professores, encheu classes de alunos, sabe? E você desvalorizar um professor, aquele ao qual é a única pessoa que o imperador japonês se abaixa, é para um professor. E aqui na nossa prefeitura, muito triste a forma que foi tratado. E muito triste a conduta da ex-secretária de Educação, que também é vereadora, dona Alice Veríssimo, se colocar contra ao piso dos professores. Um absurdo. Na próxima eleição ela vai ver quantos votos ela vai ter, porque você entra, é como eu. Eu sou músico, eu me candidato com a função principal, não é todo, exclusivamente, mas principal, de defender a minha categoria. E eu chego lá, quando tem um projeto para melhorar a vida do músico, eu vou ser contra, gente. O que é isso? Onde que nós estamos? Sabe? Essas pessoas perderam os valores na vida. Isso é um absurdo. Você está entendendo? Por isso que eu quero dizer aqui, e falo isso. Outro dia lá, uns idiotas que tem por aí na política, e falaram, agora aquela vereadora está no partido do Paulo Rossi. E daí?
E daí? Qual o problema? Eleição é assim que se faz. Isso não quer dizer que o próprio candidato, ou pré-candidato, ele aprove o que muitas pessoas fizeram. Isso é assim, gente. A política funciona assim. Outro dia, porque o Paulo está com o pessoal agora do pessoal lá de Serra Negra, do Edmir Chedid. Qual o problema? O Jacó já teve a vida inteira com o Edmir Chedid. Qual o problema? O que tem, gente? Qualquer político, ele tem que estar junto com deputados para trazer verba para a cidade. Qual o problema que tem? Porque Sim. O fulano que estava agora com o Carlos Alberto veio para um partido que o Paulo está. E qual o problema? Ué, o mundo é assim, gente. Você faz composições, isso não quer dizer que amanhã o prefeito vai chamar essa mesma pessoa para ser alguma coisa. Sim. Eu duvido isso. Eu tenho certeza que se o candidato ao qual eu apoio, ele se tornar o prefeito, ele vai fazer um secretariado de excelência, pessoas comprometidas e com conhecimento para administrar a cidade, porque a cidade precisa disso. E se não tiver, Amparo vai para a desgraça total. Se não tiver, Amparo vai para a desgraça total. Porque os servidores, que o Paulo muito bem sabe, que tem que ser muito bem respeitado, porque é a primeira cara, quando o munícipe vai precisar de alguma coisa, de um serviço público, é o servidor que está com a cara na frente. Eles nunca foram tão maltratados por uma administração como essa. E eu posso falar de excelência, porque sou servidor há 43 anos. Nunca um prefeito debochou dos servidores. O que ele fez com o plano de saúde foi um crime. Um crime. Essa brincadeira de tirar da Unimed de propósito. Ele fez de propósito. E eu provo para quem quiser. Ele colocou coisas na licitação exatamente para a Unimed não poder concorrer. Como é que ela podia concorrer? Você separa as pessoas com o que você coloca na sua licitação. Se você colocar que um cara que não tem condições de fazer uma coisa porque ele tem outra, você está privando aquela empresa de fazer parte da licitação. Então, não é que a Unimed queria. Ele fez de propósito para a Unimed não concorrer. Aí trouxe uma droga de um plano ridículo para Amparo, que não atendia nada, mandava todo mundo para a Nascintra, que estava outra droga, subiu o preço, muitas pessoas foram obrigadas a fazer um convênio particular, pagando muito mais caro, outros deixaram de ter atendimento. Eu sei de pessoas que não tiveram atendimento e morreram. E esse pessoal vai pagar muito caro por isso, que não tinham condições de ir lá na Unimed, porque tratavam, por exemplo, de câncer há 2, 3 anos, e de repente acabou o convênio. Ele não tinha dinheiro para pagar particular, com o salário que ganhava. Você está entendendo? Então foi um absurdo isso que foi feito. Um verdadeiro absurdo. E depois, quando não deu certo, arrumou uma historiazinha aí para pagar mais para a Unimed para voltar. Agora, você sabe o que aconteceu? Antes, os funcionários podiam colocar entre os seus agregados, poderiam colocar os pais, que são pessoas de idade que mais precisam de um atendimento. Como o meu amigo Donizete na rádio, precisava do atendimento para os pais, que têm alguns problemas, e sempre foram muito bem atendidos pela Unimed, inclusive com pessoas indo até a casa. Sabe? O que aconteceu? Saiu do plano, perdeu o plano. Quando voltou para a Unimed, a nova legislação da Unimed não deixa com que você coloque pai como agregado. Ou seja, os pais não puderam entrar mais no plano da Unimed. Então deixou até aqueles que tinham pai agregado com saúde debilitada e precisando de recursos, de um hospital, de um pronto atendimento, a pé, sem nada. Isso é um crime. E um crime também, um crime terrível, que isso vai ficar marcado para sempre na minha cabeça. Duas frases terríveis que eu vi desse administrador de Amparo. A primeira é quando ele manda uma senhora lavar louça. Isso é terrível. Eu digo para você, uma mulher que se preza, não pode aceitar uma coisa dessa. Mandar uma mulher lavar louça, lavar roupa, é você colocar a mulher abaixo de qualquer coisa. E pelo contrário, o homem inteligente, ele sabe muito bem que a mulher é um ser muito
mais preparadas do que nós, homens. Elas são muito melhores. Eu acho que o cara faz um estágio. Primeiro ele é homem, depois para mulher na próxima encarnação, para poder melhorar. Porque a mulher é muito mais sensitiva, muito mais inteligente. Ela pode parir um filho, coisa que nós nem perto disso somos. Você está entendendo? E você tratar uma senhora, não era uma moça, uma senhora, mandar ela lavar roupa, limpar a casa. Gente, que despreparo total desse ser. E a outra coisa é inacreditável. Quando um pessoal estava entrevistando o atual prefeito e perguntaram sobre o piso, ele falou, que piso? Laminado? Eita! Gente, porcelanato? Gente, que coisa triste. Que situação nós estamos passando na cidade de Amparo. Eu resumo o seguinte, essa administração ela vai se tornar um marco na cidade de Amparo do que não se deve fazer um administrador. É um tempo terrível, tá certo? É a história mais triste de uma administração na cidade de Amparo. Uma cidade que já teve Carlito Piffer, que teve João Sintra, César Pagan, Paulinho, entendeu? E hoje cair nas mãos de uma pessoa que não sabe dar valor ao ser humano e despreza as pessoas. É muito triste, é muito triste. É complicado. Eu tenho 3 perguntinhas rápidas para você. A primeira é a mais importante, eu vou fazer as 3 na sequência. Ok. A primeira é, passa suas redes sociais para o pessoal que está assistindo, tá lá acompanhando, que muita coisa que você está falando não vai dar tempo de eu colocar aqui na Claro. live. Então eu sei que você publica tudo lá. Então já deixa a sua rede social. A segunda, é o que gostaria de fazer para o prefeito, o Denis Petri aqui que lembrou, que é sobre as tais estátuas de 3,8 milhões. A terceira eu faço depois. Vamos deixar só essas 2 por enquanto. Bom, vamos lá. Para a pessoa ver o que eu posto, o que eu falo, Riberto Amparo. Vai no Facebook e coloca Riberto Amparo, facinho. Você vai ver tudo que eu posto nessa rede social, que eu gosto, aliás, né? Meus filhos falam que eu estou antiquado, mas eu gosto do Facebook, então eu continuo nela. Deixa o Instagram de lado. Muito bem. Olha, eu começo falando das estátuas, mas eu vou começar pelo Cristo. Aquelas letras que foram pagas R$100 mil cada uma, escrevendo Amparo. Amparo. Ridículo. É um absurdo. E eu digo para você por quê. Gente, em lugar nenhum do mundo você pode colocar uma coisa, seja ela qual for, na frente de Jesus Cristo. Isso é uma falta de vergonha, uma falta de cristianismo, sabe? É inacreditável você colocar, seja quem for, você não pode colocar, você tirar o foco de Jesus Cristo com letra, seja o que for, colocasse em outro lugar aquela porcaria, gastando R$100 mil cada letra, gente. Cada letra? Cada letra custou R$100 mil. Olha que absurdo! E na frente de Jesus Cristo. Só por isso, gente, você que é temente a Deus, você que segue os preceitos da religião, seja ela qual for, evangélico, você não pode admitir uma coisa dessa. Jogar o Cristo lá para trás e colocar a letra na frente dele. Isso é um caso de polícia, rapaz. E as estátuas? Gente, que coisa caipira horrorosa, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou usar umas palavras que se usavam antigamente. Boco-moco, cafona, colocar estátua. É terrível. E outra coisa, pagar dessas estátuas... É piada isso, não é verdade? Essa estátua de lata, pagando R$1 milhão cada estátua. R$1 milhão numa cidade que você anda e o mato não te deixa saber que rua você está. O cemitério de Amparo é uma vergonha. A TV Campinas, a IPTV veio de Campinas e ficou abismado. Você não conseguia saber que rua você estava para ver seus entes queridos. O tamanho da altura do mato, sem encontrar os locais de dengue, proliferação de larvas de dengue dentro do cemitério. É inacreditável os serviços essenciais. Por isso eu digo para vocês, nós temos que ter um prefeito que ele comece por baixo, ou seja, cuidando dos serviços essenciais,
de uma cidade, administrando esses serviços. A pessoa quer sair de casa e quer encontrar rua limpa. Ele não quer encontrar mato, ele não quer encontrar insetos, sabe? Ele quer encontrar a faixa da rua bem pintada. É isso que ele quer, é a primeira coisa que ele quer. Ele não quer, claro, a pessoa vai lá assistir um show, ai que bonitinho, acabou aquela 1 hora de show, o cara enfiou aquele dinheiro no bolso e vai embora. E a vida dele continua, sabe? É ele que vai ter que viver nessa loucura de cidade que não cuida das ruas, mato, pontos de ônibus que eu filmei. Não tem como a pessoa ficar num ponto de ônibus arrebentado, a madeira furada, prego, o cara senta no banco de ônibus, rasga a calça. Gente, o que é isso, gente? Que absurdo, que absurdo. Nós já estamos no final. Eu quero deixar, um assunto para o final que é de extrema importância. Não, beleza. Antes disso, só um outro comentário pertinente aqui. Celso Manzoli. Jogar asfalto sobre os paralelepípedos é um crime. Os mesmos ficaram anos, meses sem arrumar. Se dessem manutenção, não precisaria do asfalto. Celso Manzoli mandou. Então, o Celso Manzoli, ele já foi vice-prefeito, um grande vereador durante muitos anos na cidade de Amparo. O Celso sabe muito bem do que eu estou falando. O Celso entrou na política e saiu do mesmo jeito. Ele não comprou um lápis a mais. Você está entendendo? Porque ele entrou lá para trabalhar para a população. É isso que ele entrou para fazer. Para ajudar as pessoas. Porque é um cara que tem índole. O Celso entrou para fazer isso. E é uma pena que nós não tenhamos mais esse tipo de pessoa na Câmara Municipal. Então ele está totalmente certo. Porque aquela descida, onde inclusive, se não me engano, ele tinha uma casa dele lá, ou não sei se já teve, mas era um absurdo. As pessoas pedindo para arrumar paralelepípedo. O jeito de arrumar é pegar aquela casquinha bem fajuta de asfalto, e que eu estou investigando sobre essa empresa que está fazendo. Se não me engano, é uma empresa de pedreira. E parece que os nomes da empresa são umas pessoas conhecidas por aí. Mas isso eu estou investigando aí. Mas tá certíssimo o Celso falando isso. Concordo plenamente com ele. Vamos rapidinho, só para a gente zerar o chat aqui, para você entrar na sua última. Falaram dos professores que nunca foram mais valorizados. Com certeza. Nunca mais deve votar, novos tempos virão, perfeitos para cada vereador. Olha, falaram que o Chedi estava até com o Carlos Alberto e o Piazza de vice. Eita, não, eu tô meio por fora da política, eu fiquei uns anos fora e tô impressionado com como que foi as coisas nesses 4 anos. Olha, o pessoal está parado de falar essas besteiras de deputados, o Chedid. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui professor do Edmir e do Elmir Chedid. Quando eles estavam no segundo ano do colegial, eu fui professor, porque eu sou professor de História e Geografia. Eu estava iniciando minha carreira de professor e eu fui dar aula em Serra Negra para esses 2 jovens. Eu digo mais para você, eram os 2 mais educados da classe. Eram espetaculares. Tinham formação, tinham caráter. Então, eles trabalharam e trabalham por amparo. Se eles se afastam de algum político, algum motivo tem. E se eles tiverem para trazer verbas, para poder ajudar a população de Amparo, são muito bem-vindos. São muito bem-vindos, como outros deputados que podem trazer, mas que podem trazer mesmo. Porque tem alguns candidatos aí que a gente encontra no mar também, né? No mar você sabe que a gente encontra polvo, tubarão, encontra baleia, e esses caras que só fica fingindo que faz alguma coisa pela cidade e não faz nada. Você está entendendo? E a pessoa tem que se juntar mesmo. Se é para trazer verba para Amparo, eu não quero nem saber quem é. Traga mesmo, será muito bem-vindo. E nós aceitamos o apoio de quem é bom para a nossa cidade. É isso que eu penso. Perfeito. O chat está dando meio que unânime que está sendo a pior gestão da história. Inclusive, está convidado para vir aqui encarar o chat. Você vê que vai vendo, eu me perco um pouco, mas depois eu me acho. É o pessoal narcisista, esse é o nosso gestor. Sim. Depois mandaram um abraço para você. Teve mais gente que mandou a mini Hollywood, segundo o meu neto. O vice mandou tirar o crucifixo da Câmara. Uai. Também é fato isso? Esse é fato, é verdade. O vice-prefeito, né, ele quando estava na Câmara Municipal, mas uma vergonha que nós passamos, né, que é Gilberto Piada, né, que ele é conhecido como... O nome dele é Gilberto Piazza, mas ele é conhecido como Gilberto Piada.
É igual o Carlos Alberto, que é conhecido como Caos Alberto, né? Que traz Para. Olha quem chegou aqui. Não, Momento urgente. Deixa eu até colocar meu negócio aqui, ó. Opa! José Fernando Giglioli tá Meu Deus do acompanhando céu. você, Roberto! Continua aí contar a gente, história. eu tenho que fazer uma menção para o Fernando. O Fernando passou e passa por grandes problemas de saúde, sabe? É uma pessoa muito querida. Hoje nós estamos assim apoiando candidatos diferentes, mas eu tenho muito carinho por ele, muito carinho por ele. Ele é um batalhador, um lutador pela nossa cidade. Ele é um cara também que enfrenta as adversidades, como eu procuro fazer, e ele ainda luta com seus problemas e doenças. Um grande abraço para o Fernando, é muito querido, viu? E, Fernando, Aê. eu posso dizer para você que eu gostaria muito, sabe, que uma chapa do bem lutasse contra os desmandos da chapa do mal. Eu gostaria muito, para ser sincero, de ver o Paulo e o Jacó junto. Infelizmente, se resolveram não estar, não tem problema. Eu tenho carinho por todos e a minha opção, eu sei que a sua opção é o Jacó, mas a minha opção é o Paulo hoje, porque eu tenho certeza que a gestão dele trará, assim, ótimos tempos para a nossa cidade de Amparo e vai tirar Amparo do buraco, porque hoje Amparo vive no buraco. E olha, eu acho que estamos em cima da hora. Vamos em cima. Deixa eu só. Ele respondeu para você aqui no chat, Okay. que você não tem acesso ao chat, mas depois lê. O pessoal tá falando bem do seu. Eu achei que o pessoal ia vir xingar você, ninguém veio. Parabéns, meu amigo Riberto. Gratidão, amigo. Ele respondeu. Quero só deixar registrado essa resposta. Carca, bota aí pra gente encerrar, Riberto. E o pessoal gostou, não caiu, a visualização se manteve. Acho que a gente vai ter que fazer outro em breve, viu? Sem problema nenhum. Estou aqui para responder o que quiser. Olha, o que acontece é assim, quando a gente está do lado do bem, das coisas certas, Deus é o nosso protetor, o nosso guia. E eu caminho com ele. Olha, eu caminho com ele. Tá aqui, ó. Sempre que eu vou falar ou fazer alguma coisa, eu peço proteção para Deus, para que ele dirija os meus caminhos, para que eu possa ser uma pessoa honesta, de caráter e leal. Às vezes, a gente encontra obstáculos, até dentro da própria família. Às vezes, você encontra obstáculo onde você acha que não vai encontrar. Às vezes, existem pessoas que você fez tudo o que podia para ajudá-la, e ela, por um motivo banal, ela se torna um alcaide para cima de você. Ela quer fazer o seu mal. Mas eu falo sempre que quem tem Deus no coração, como que se pode... Quem pode ser mais forte que Deus? Quem pode ser mais forte que aquilo que tem a proteção de Jesus? E a minha querida Santa Luzia, que me protege, que eu amo muito. Então, eu queria encerrar sobre um assunto que me deixou muito triste. Eu assisti na política de Amparo pessoas. Nós tivemos José Carlos de Oliveira, foi um grande amigo, foi um ótimo prefeito, eu não posso deixar de render homenagens para ele, e tantos outros prefeitos que trabalharam pela nossa cidade, trabalharam pelos mais humildes. E hoje nós estamos vivendo tempos muito ruins, não só da política, quanto ser humano também. É muito difícil. Na semana passada, eu tenho certeza absoluta que pagaram para um determinado canal promover uma fake news sobre um cara honesto, trabalhador, estudado, ótimo filho e pai de família. Isso foi muito triste para mim. Eu nunca imaginava, por pior conceito que eu tivesse de algum político, que ele desceria tanto, que ele baixaria tanto nível a esse ponto. Porque quando eu falo de uma pessoa, eu sou um crítico do prefeito Carlos Alberto, mas eu jamais vou fazer alguma coisa contra a família dele. Porque você sabe que até os mafiosos não perdoam quando alguém mexe com uma família, com um filho. O cara pode ser mafioso, o outro é mafioso, pode ser um inimigo dele, mas jamais ele ataca um filho e uma família. Você está entendendo? Isso é a degradação total do caráter do ser humano. E foi o que fizeram com o Paulo. Sabe? Querer transformar o Paulo numa pessoa insensível,
que deixa uma pessoa acidentada, porque acidente pode acontecer com qualquer um. Eu já sofri acidente. Pode acontecer, o nome já diz. É um acidente, você não queria. Aconteceu. Mas fazer uma fake news, que a pessoa abandonou o local, quando tem tudo provado, que a pessoa fez tudo corretamente e tem coragem de usar sua rádio própria para mentir, sabe? Que mais vai esperar? Falando sobre o processo. Ele sim, esse prefeito, responde processo por improbidade administrativa, conluio. Ele sim. Agora, querer sujar o nome de um pai de família, de uma família honrada na cidade de Amparo, como os Rossi, famílias educadas, famílias trabalhadoras, querer sujar o nome de um pai de família, isso é muito baixo. Eu estou vendo coisa na política que vai ficar para a minha história e para a história de Amparo. Sabe? É muito triste o que eu vi essa semana. E que vocês, seus canalhas, seus cafajestes, aprendam um pouquinho a pensar em Deus e entender que o que vocês estão fazendo vai ter um pagamento. Porque na nossa vida o que é certo é o plantio e a colheita. E vocês vão colher algo muito triste para a vida de vocês. Eu não sei como vocês conseguem dormir à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir fazendo uma maldade dessa. Pois está lá, foi tudo provado, rapaz. Tem lá, foi paga a moto, foi dado assistência, o Paulo se prontificou. Eu li o BO, que a própria pessoa acidentada declarou que a primeira coisa que o Paulo fez foi pedir perdão, rapaz. Olha isso. Pediu perdão. Ela falou, nossa, você não parou. Ele falou, você me desculpe, estava chovendo. Eu não vi, mas eu te peço perdão e darei toda assistência, tudo que você precisar. E você vê pessoas tripudiando em cima disso. Um cara trabalhador, um cara honesto, que tem esposa e tem filho, é muito triste. Para vocês, canalhas, para vocês, cafajestes, tenham vergonha na cara, seus vagabundos. Trabalhem com a política, mas não precisa ser sujo. A eleição amanhã acaba. Acabou a eleição. Vocês têm que viver. Vocês vão viver em Amparo. Vocês querem que a pessoa olhe para vocês como? Tenham vergonha na cara, rapaz. Sabe? Isso não é coisa que se faça. Fale a verdade. É por isso que eu falo. Eu falo a verdade e eu provo. Quer me processar? Processa. Você vai ver se você vai ganhar. Eu tenho advogado. E ótimas advogadas, tá bom? Que não vão deixar eu ser processado por coisas ridículas. Agora vocês usarem dessa artimanha suja, isso é uma sujeira. Vocês são sujos, inconsequentes e cafajestes. Aprendam um pouquinho. Disputem a eleição. Disputem como gente. Vocês também têm filhos, têm esposa. Isso pode acontecer para vocês. Vocês querem isso? Pelo amor de Deus. Sabe? Pense um pouquinho em Deus. Procure ter um mínimo de valores. Seus pais não passaram valores para vocês? Vocês não têm caráter de fazer uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Então, eu deixo aqui o meu apoio. Eu apoio realmente o Paulo Rossi. Apoio mesmo, porque eu senti nele a capacidade que ele tem como gestor e também o seu vice, Dr. Tadeu, o homem que vai trazer a luz para a saúde da nossa cidade. E não posso deixar de falar de dois candidatos a vereador que contam com meu total apoio. E eu falo aqui para você. Juliano, um amigo, um batalhador, que foi, assim, a maldade que fizeram com esse cara, porque ele tinha um comércio. Ele chegou a não ter um litro de leite para dar para um filho na pandemia. E ele é um lutador, um cara honesto, trabalhador. A Câmara precisa desse tipo de pessoa. E outra pessoa que eu vou ficar muito feliz de se eleger. Muito feliz. Ele já foi candidato. Inclusive falou aí, você lembra do candidato a prefeito? Edgar. Edgar Jorge. Eu apoio plenamente o Edgar Jorge. É um cara de uma ótima formação, que já exerceu ótimos cargos, levava uma surra de mim no ping-pong. Eu brinco com o Edgar porque ele foi meu professor de ping-pong
nos áureos tempos que nós éramos garotos, ele é um pouquinho mais velho que eu, ele me ensinava, porque ele jogava bem pra caramba. Aí chegou uma época que eu comecei a bater nele também no ping-pong. Eu falo que ele foi meu professor. É um cara muito querido, é um cara de uma educação e de uma honestidade. E é o que está faltando nessa Câmara Municipal. Honestidade e caráter. É isso daí. Vinícius, eu quero agradecer a possibilidade que eu tive aqui de estar me expressando, falando sobre aquilo que eu estou fazendo. Mais uma vez, pessoal, não sou candidato a vereador, pelo menos nessa eleição. Eu não sou candidato. Eu sou um cidadão indignado que ama a nossa cidade, quer o bem da nossa cidade. Tá bom? É isso que eu sou. Perfeito, Riberto, brigadão. Só para acrescentar sobre essa questão da fake news, eu confesso que me deu um certo nojo de ver a entrevista do prefeito na sexta-feira na rádio. Eu estou buscando as gravações e vou trazer aqui. Se ele quiser responder, pode vir, a gente vai colocar essa entrevista e vai conversar sobre isso. Mas ele imputou, literalmente, ele usou o seguinte termo: o cara, eu não me recordo como foi o começo, mas que atropelou e picou a mula. Então ele foi, ou ele é mal assessorado, na minha opinião, ou ele tem péssimos assessores, ou ele é maldoso. A melhor das hipóteses, ele tem péssimos assessores. Mas eu não sei. Não vou botar minha mão no fogo nem pelos assessores, nem por ele. Então realmente foi asqueroso. Última passada no chat antes da gente se despedir. Brunão, pré-candidato a vereador, mandou um abraço também. Denis Petri, muito bom. O Luiz Carlos Coracim também é pré-candidato a vereador. Galera, não vai dar tempo de responder todos que estão mandando aqui, mas bombou 173 comentários. 176 comentários já. Galera, eu acho que bombou no chat. Ideoraldo completou aqui, Juliana e Fernando, pré-candidatos, terão meu apoio. E, bom, vamos dar nosso boa noite. Volto a afirmar, não sei se você sabe, Riberto, a live fica disponível. Então a gente pode compartilhar. Dessa vez foi meio que um monólogo que o bichão tava assim, ó. Tava soltando, o bichão não deixou eu falar, e quando eu falei, eu li um chat. Olha lá. Olha. A gente começou cantando música. Vamos dar uma boa noite pra galera. Fica a promessa. Você não é político, mas prometeu fazer a abertura do nosso programa. Então, quero só ver a abertura daqui uns dias. Não, vou fazer para você com grande prazer, evidentemente, que você é um querido amigo, né? E se você quiser, todo mundo sabe que eu sou um músico profissional. Eu posso terminar cantando para vocês. Vamos que vamos! Vamos encerrar essa live com música para deixar mais leve. Vamos lá! É isso que o nosso festival de inverno precisa ter. Música popular brasileira. Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa nos balanços, caminho do mar. Moça de cor, dourado do sol de Ipanema, eu balançado, é mais que poema, coisa mais linda que eu já vi passar. NR, 24 horas com você. Valeu, pessoal, boa noite! Um abraço, tchau!